Olá, amigos. Vamos dar início à análise jurídica sociológica a respeito do crime do aborto sentimental em caso de gravidez indesejada. Esta é a obra que nós estaremos nos aprofundando nela ao longo de várias aulas, ao longo de várias videoaulas, e eu convido vocês a mergulhar nesse tema que é de tão extrema importância para a sociedade brasileira, no Brasil e no mundo. Faremos uma breve introdução a respeito da obra. O Brasil adota um regime político-democrático. Isso facilita o exercício do livre-arbítrio, que nada mais é do que o direito de escolha do indivíduo. O direito não existiria sem liberdade. Será a liberdade um direito ou este último ato de liberdade quando se afirma eu tenho direito? Ambos se confundem. Direito e liberdade se confundem. Não existe direito sem liberdade, não existe liberdade sem direito. Eles estão entrelaçados, são interdependentes. Não há como separá-los, caso contrário, o direito ficaria cerceado em sua liberdade de exercício. A liberdade, ela legitima o direito, ela externaliza-o, exterioriza-o. A liberdade é a sustentação de uma nação democrática. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil consagrou o regime democrático no país. Adotou a República como forma de governo e o presidencialismo como sistema de governo. São amplas as formas de liberdade expressadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ao iniciar pelo seu preâmbulo, nós podemos verificar que os representantes do povo brasileiro naquela época, eles reuniram-se em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o livre exercício dos direitos sociais e individuais, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional e com a solução pacífica de controvérsias. Conforme consta expressamente no preâmbulo da Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Embora, meus caros leitores, o Brasil seja um Estado laico, ele invoca na Constituição a existência de um ser superior, de um ser supremo. Ele invoca a proteção de um Deus superior. Só que esta obra não será analisada à luz de crenças ou de religião, mas sim à luz da ciência e do direito. Como princípios do Estado Democrático Brasileiro foram estabelecidos, dentre outros, o princípio da liberdade. Liberdade de ir e vir no artigo 5º, nos incisos 15 e diversos incisos ao longo do artigo 5º. Você pode ver como a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão coletiva, a liberdade de expressão social, a liberdade de expressão religiosa. As liberdades que eu estou citando aqui, elas são uma manifestação do direito de escolha do indivíduo, exceto uma, a liberdade de pensamento. Esta precede a manifestação de outras liberdades e do exercício de qualquer direito. A manifestação do pensamento representa a liberdade de consciência, considerada na presente obra como a essência do ser humano. É a liberdade intelectual e espiritual do homem. Pode-se dizer ainda, a liberdade de pensamento é a expressão do homem interior. É no cerne intelectual do homem que ele decide os seus atos, sejam eles lícitos ou ilícitos. Trata-se de uma escolha ainda que motivada por certas circunstâncias ou pessoas. O ato de escolha é o livre-arbítrio do homem a ser exercido. É ele o responsável por sua liberdade de pensar e definir os rumos da sua vida, da sua comunidade, da sua nação. A liberdade de consciência e de crença no nosso país, segundo a lei maior, ela é inviolável. É uma liberdade sagrada. Liberdade de consciência e de crença é um direito inviolável segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado também garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção religiosa ou política.
Veja, por outro lado, o anonimato na manifestação do pensamento, sendo veiculador, neste caso, os responsáveis pela matéria não assinada, conforme dispõe o artigo 5º, incisos 4, 6º e 8º da CF de 88. Dessa forma, o direito de escolha é expresso pelas liberdades promulgadas na Carta Magna, as quais trouxeram à tona várias linhas de defesa que sustentam o ato da mulher em decidir sobre o próprio corpo, quanto à aceitação ou não de uma gravidez indesejada, seja nos casos de estupro ou para salvar a vida, seja não planejada ou nos casos de anencefalia. A prática do aborto está impregnada, como nós sabemos, no seio da sociedade brasileira. São mais de 1 milhão de abortos por ano no Brasil. E já existem defensores no sentido de que seja abolido o crime tipificado no artigo 124 do Código Penal, sob o argumento de que o aborto é um fato social existente na sociedade, certo? Existem aspectos relevantes que devem ser observados quando se aborda um tema de tamanha complexidade. A lei penal, em seu artigo 128, ela exclui o crime do aborto somente em 2 casos. Gravem bem, meus leitores. O crime do aborto, segundo o Código Penal brasileiro, não existe nos casos para salvar a vida da gestante, artigo 128, inciso 1 do Código Penal, e no caso de gravidez resultante de estupro, artigo 128, inciso 2. Este último, previsto no inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, é considerado pelos defensores da legalização do aborto como sendo um aborto sentimental. Um aborto com um fundo sentimental, porque o aborto é motivado pela rejeição da mãe pelo feto, pelo filho, que foi gerado fruto de um aborto. Então, ele é classificado como um aborto sentimental. Com isso, alegam que a gravidez indesejada poderá a mãe decidir pela concepção final do feto ou pelo aborto, uma vez que tem o mesmo fundo sentimental que permite os casos do aborto nos casos de estupro, como eu falei. O que significa isso? Significa que os defensores da legalização do aborto sentimental, eles defendem que o aborto, no caso de estupro, é um aborto sentimental motivado por uma rejeição ao filho. E o aborto em caso de gravidez indesejada, que é aquela gravidez não planejada, também deve ser legalizado porque tem o mesmo fundo sentimental que o aborto em caso de estupro, que é um aborto decorrente de uma gravidez indesejada. O assunto é polêmico e abrangente. A legalização do aborto envolve aspectos éticos, morais e jurídicos que colidem com os valores sociais em diversos níveis da sociedade. Por esta razão, deve ser analisado com cautela e de forma imparcial, visando obter soluções justas para os anseios sociais e em conformidade com os fundamentos que assegura o Estado democrático, princípio da Constituição da República Federativa do Brasil. A questão da legalização do aborto envolve o direito da liberdade sexual da mãe e o direito da vida do nascituro. Então, nesta obra, nós estaremos abordando esses 2 direitos. O direito à vida do nascituro, do feto, do filho em gestação, e o direito à liberdade sexual da mãe, o direito da mãe dispor sobre o próprio corpo. Levando em consideração alguns fatores históricos no âmbito jurídico, tem-se que na cultura brasileira, nós somos conscientes disso, um árduo desejo de se garantir o direito à liberdade sexual dos indivíduos em detrimento dos demais direitos fundamentais. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Ainda que exista uma segunda vida no meu corpo, eu tenho direito de decidir se essa vida deve vir a nascer ou não, visando garantir a minha liberdade sexual. Os direitos do nascituro resguardado desde a sua concepção pela legislação brasileira confrontam-se de imediato com a descriminalização do aborto, defendida por doutrinadores e movimentos sociais. O direito de nascer com vida do nascituro confronta-se ainda com o projeto de lei 1135/91, que tramita atualmente no Congresso Nacional, o qual prevê a legalização do aborto para os casos de gravidez indesejada. Então, nós já sabemos que existe um movimento no Congresso Nacional pró-aborto,
que defende a legalização do aborto até o 3º mês de gestação nos casos de gravidez indesejada. Portanto, nós vamos analisar esta obra com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, nós vamos analisar o direito do nascituro quanto à legalização do aborto, bem como as consequências da prática abortiva para a saúde das mulheres e outros temas relacionados, tais como bioética, anencefalia e técnicas de fertilização in vitro. Essa pesquisa, ela se justificou pelo seu valor teórico, social e jurídico, imprescindíveis ao conteúdo de um trabalho científico na área do direito. Teoricamente, por se tratar de um tema no qual os direitos envolvidos, a vida, a liberdade, pertencem ao rol dos principais direitos humanos fundamentais e estão ligados ao fundamento do Estado Democrático de Direito, que é nada menos, nada mais que a dignidade da pessoa humana. A descriminalização do aborto implica diretamente em questões referentes aos princípios e fundamentos constitucionais. Faz-se necessário analisar as teorias que abrangem o tema proposto para estabelecer condições explicativas da realidade, das polêmicas e discussões pertinentes acerca do aborto. Por exemplo, nós podemos citar como a fertilização in vitro, como as questões polêmicas sobre quando começa a vida, qual é o início da vida, cientificamente falando. Então, a relevância social da pesquisa, ela fundou-se na importância do tema para a sociedade, pois considera indispensável estudar os aspectos éticos e morais que envolvem a prática do aborto e a sua legalização, uma vez que a moral está inserida nessas leis, independentemente da opinião pública, da opinião minha, da sua opinião. Nós vivemos inserido num ordenamento jurídico onde envolve esses aspectos relacionados ao direito da mulher de dispor sobre o próprio corpo, relacionados ao direito do filho, direito do feto, direito do nascituro, de nascer com vida. No âmbito jurídico, esse estudo, ele é proeminente porque os direitos envolvidos no tema proposto são direitos fundamentais do ser humano. Portanto, ao assegurar a liberdade sexual da mãe em detrimento do direito à vida do feto, as consequências físicas e psíquicas devem ser cautelosamente analisadas, levando em consideração seus reflexos sociais e individuais. Por tudo que foi exposto até agora, eu posso afirmar para vocês que esta obra ela tem o objetivo de analisar constitucionalmente a legalização do aborto sob o ponto de vista jurídico e suas implicações sociológicas. O problema é analisado sob o enfoque dos direitos humanos fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana. Gera uma reflexão quanto à prática do aborto sentimental à luz da função social da lei penal, enquanto protetora dos bens jurídicos relevantes, vida e liberdade. Então são esses dois direitos, vida do feto, vida do filho, vida da pessoa humana na fase intrauterina, na fase de gestação, versus o direito à liberdade sexual da mãe. O direito à liberdade da mãe de dispor sobre o próprio corpo. Então nós vamos aprofundar durante vários capítulos nesta obra de extrema relevância, que não é analisada à luz da religiosidade, à luz de ideologias humanas, mas simplesmente ela é analisada à luz da ciência e do direito brasileiro. Obrigada, até a próxima.